dia, queridos, tudo bem? Eu me chamo Amanda, eu estou no último período. A minha aula é para o segundo ano do ensino médio. E para quem não me conhece, eu sou uma surdo-oralizada. Então eu falo muito, e às vezes eu falo muito rápido. Então eu preciso que vocês me desculpem se por algum acaso no decorrer da aula eu falar rápido demais ou eu me embolar nas palavras, entende por quê? Porque é complicado pra mim gravar essas coisas, tá apresentando, porque eu não tenho noção de como a minha voz tá saindo, eu não tenho noção de quando eu tô falando muito rápido ou quando eu tô falando muito devagar. Então é complicado, ou para um surdo tá falando assim, porque a gente não tem noção das coisas. Por exemplo, às vezes eu penso numa coisa, mas eu falo outra, entende? Então é uma coisa meio engraçadinha, mas eu espero que tenha para vocês me acompanhar. Eu espero que eu consiga passar direitinho tudo o que eu tenho para apresentar sobre a aula de hoje, não é? Então agradeço a vocês pela compreensão, tá bom? Vamos lá? Então, durante toda a nossa vida, não é? A gente faz uso da linguagem para alcançar um objetivo, não é uma finalidade. A gente está cercado de texto durante todo o tempo. A gente tem sempre contato com os textos orais, escritos, verbais, não é, das quais a gente usa com alguma intenção em algum contexto de comunicação, não é mesmo? A nossa vida ela é feita de linguagem, a gente produz textos a todo momento do nosso dia, não é? Seja pra gente deixar um recado, pra gente falar no telefone, não é? Fazer uma chamada, seja pra conversar com um amigo, pra gente enviar uma mensagem, não é? A gente vive enviando mensagem no WhatsApp hoje em dia, não é mesmo? Então, os textos, eles são fundamentais, né, para que a gente possa alcançar uma plena comunicação uns com os outros, não é? Todo texto tem uma função na nossa vida. Para tudo a gente precisa fazer uso da linguagem, não é mesmo? Sem linguagem não tem comunicação, e sem comunicação como é que a gente faz, não é mesmo? Então, a linguagem ela é muito importante nas nossas vidas para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos de comunicação, não é mesmo? Bem, para quem já me acompanha durante as outras apresentações do estágio, não é? O meu amiguinho Snoopy vai aí me acompanhar durante a aula, tá bom? E meu companheirinho, porque eu amo muito esse cachorrinho, não é mesmo? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Gêneros textual. Mas o que é um gênero textual, não é? A gente fala gênero textual, mas a gente também pode falar gênero discursivo, não é mesmo? Então, o que é um gênero textual? O gênero textual são padrões textuais que a gente encontra em nossa vida cotidiana, não é? Eles apresentam as características sociocomunicativas. E esses textos, não é? Eles cumprem funções na situação de comunicação. Eles apresentam uma estabilidade mínima quanto ao conteúdo, não é? Quanto à sua estrutura, quanto ao uso que nós fazemos da linguagem, não é mesmo? Então, os gêneros textuais, eles são padrões de texto, não é mesmo? Se a gente observar bem, os exemplos estão passando aqui na tela, não é? Todos esses tipos de texto, eles são bem parecidos, não é? Na sua estrutura, no seu conteúdo, não é mesmo? Então, vocês já repararam que quando a gente escreve uma carta, por exemplo, a gente segue um padrão, não é? A gente segue um script, não é? Porque em toda a carta tem uns elementos que, não é? Que não faltam, não é? Tem os elementos básicos a toda a carta, não é? Sempre tem um destinatário, sempre tem o local, a data da onde a gente está escrevendo, sempre tem o texto, não é? Sempre tem o remetente, uma saudação, uma despedida. Então, então toda a carta ela tem um padrão. Os anúncios, por exemplo, todos eles mesclam, não é? O texto verbal com o não verbal, não é? Tem uma coisa para impactar a gente, não é mesmo? Então, os convites. Todo convite, ele tem como conteúdo o quê? Ser um evento futuro, não é mesmo? Todo convite é para convidar alguém para um evento que ainda vai acontecer. Mas o que acontece? Eles podem mudar o tema, não é? Pode ser um convite de casamento,
um convite para uma festa de aniversário, um convite para um chá de panela, um chá de fraldas, não é mesmo? Então, eles mudam o tema, mas o conteúdo é sempre o mesmo. Um convite para a gente ir, não é? No determinado evento, numa tal data, num tal dia, num tal lugar. Então, esses elementos comuns não faltam no convite, não é mesmo? Por isso é que o gênero textual, cada tipo de gênero tem um padrão, não é? Ele tem uma determinada estabilidade para cada um, não é mesmo? Então, uma conversa, não é? Um bilhete, um convite, uma receita, uma carta, um anúncio, uma reportagem, não é? Todos eles são exemplos de gêneros textuais. E o que? Eles são adequados para cada situação de comunicação, porque a gente não vai usar qualquer gênero para determinada situação. Por exemplo, eu não vou usar um convite para fazer uma receita. Da mesma forma, eu não vou enviar uma receita para convidar alguém, não é? Então, para cada situação da nossa vida, para cada situação que a gente está num contexto de comunicação, a gente vai usar um gênero adequado para aquela situação, não é mesmo? A gente não vai usar qualquer gênero para falar qualquer coisa, não é mesmo? Então, agora nós vamos falar do tema da nossa aula. A aula de hoje é sobre esse gênero textual, a carta do leitor. Não é? Então, mas o que é, não é, uma carta do leitor, professora? O que é? Então, é uma carta que os leitores, não é, escrevem para jornais e revistas, não é? Eles escrevem essas cartas com a intenção, não é, de ter a sua opinião publicada naquele espaço ali determinado dentro do veículo de comunicação, ou seja, o leitor é lá assim, do lado de um jornal, determinada revista, e ele leu uma reportagem lá que chamou a atenção dele, que interessou a ele, é o que faz, vou escrever uma carta para esse jornal, vou comentar sobre essa reportagem, vou dizer o que eu achei dela, se eu gostei, se eu não gostei, se eu concordo, vou parabenizar a equipe, porque fez um ótimo trabalho, não é mesmo? Então, essa carta não é a resposta a determinada matéria, onde o leitor vai ter o quê? Vai ter a oportunidade de expressar a sua opinião. Ele pode expressar a sua opinião, ele pode fazer uma crítica, ele pode dar uma sugestão, ele pode dar um incentivo, não é? Para que o jornal ou a revista continue ali, produzindo reportagens e matérias como essa da qual ele gostou, não é mesmo? Então, a carta do leitor, ela é um instrumento, não é, muito importante de comunicação, porque ela faz com que o leitor interaja, não é, com esse veículo de comunicação, da qual ele sempre acompanha, não é mesmo? Pode ser um jornal, uma revista, um site, um blog, não sei, porque hoje em dia as coisas têm evoluído bastante, não é mesmo? Então, a carta do leitor é o quê? Ela é o gênero textual, não é? Onde os leitores têm a oportunidade de escrever para os jornais e revistas para expressar a sua opinião, tá bom? Elementos da carta do leitor. Então, uma coisa que a gente tem em mente é que a carta do leitor, ela conta com 6 elementos básicos, não é? Os elementos que toda carta deve ter, que são o quê? O local e a data. Toda cartinha tem, não é? Da onde a gente está escrevendo e o dia que a gente está escrevendo. Toda carta também tem um destinatário, não é mesmo? E o destinatário é quem? É aquela pessoa para quem a gente está escrevendo, não é? No caso da carta do leitor, ela pode ser o jornal, uma revista ou um editor-chefe desses veículos de comunicação, não é? Então, também tem a saudação. A saudação é o quê? Não é aquele momento que a gente usa para iniciar a carta, não é? Para a gente cumprimentar os leitores, a revista, o jornal, não é mesmo? Geralmente é o momento inicial da gente quebrar o gelo, não é? Aquele momento que a gente quebra o gelo para dar o pontapé inicial da conversa, não é? Para tentar aproximar mais, não é, o nosso destinatário da gente, não é? Então a gente usa a saudação para isso. O corpo do texto. O que é o corpo do texto? O corpo do texto é o
texto propriamente dito, não é? É a mensagem que a gente vai usar para enviar para o veículo de comunicação com a nossa opinião. Então, o corpo do texto é o que nós temos para escrever, é o que nós temos para falar para esse veículo de comunicação. A despedida, né, aquele momento da gente se despedir. Geralmente já as pessoas se despedem com até logo, até breve, até uma próxima, não é? Um abraço ou formalmente, atenciosamente, não é? Então, bem, por fim, o último elemento essencial é o remetente, né? Que é muito importante, não é? Que é o quê? É o autor da carta, não é? É o carinha, não é? Que tá ali falando o que ele pensa, não é? Dando a sua opinião sobre o que ele leu na revista. Então, esse remetente, ele pode se identificar como? Ele pode usar só o primeiro nome da carta, ele pode usar todo o seu nome, ou ele pode usar somente as suas iniciais. Quem geralmente usa só as suas iniciais, né, lá na carta, é porque ela quer ficar anonimamente na publicação, não quer que o seu nome fique exposto para todos os leitores saberem quem é a pessoa que está ali, não é, colocando a sua opinião. As características da carta do leitor. Agora nós vamos aprofundar um pouquinho sobre os elementos, não é, sobre as coisas que a gente falou ali no slide anterior. Os textos são breves e em primeira pessoa. Por quê? Porque o espaço para esse tipo de publicação é pequeno, não é? A gente não pode escrever uma carta extensiva porque não vai ser publicado tudo que você falar, não é mesmo? Então, os textos têm que ser breves, não é mesmo? Tem que ter uma linguagem simples, clara e objetiva. E são em primeira pessoa. Por quê? Porque a pessoa que está escrevendo está dando a sua opinião. Então, ela não vai dar a sua opinião usando a terceira pessoa. Ela vai se colocar ali em primeira pessoa na carta para dar a sua opinião, para dizer o que ela pensa, o que ela acha, não é mesmo? Então, a linguagem também, ela é simples, mas ela também precisa ser formal, não é? A gente não vai escrever para um veículo de comunicação como se estivesse conversando com um amigo, como se estivesse escrevendo uma carta para um parente, não é mesmo? Então, a gente precisa usar a linguagem formal, não é mesmo? Fazer um uso adequado, não é mesmo, da regra, não é? Das regras gramaticais, não é? Então, a gente precisa fazer uma carta bonitinha, não é? Então, a presença do destinatário, não é? Por quê? Porque quando a gente escreve, não é? A gente sempre escreve com uma intenção de manter uma comunicação com alguém, não é mesmo? A gente sempre escreve com a pessoa que vai receber a nossa carta na nossa mente, não é? Então, a gente sempre tem em mente já com quem a gente vai manter a comunicação, não é mesmo? Então, sempre que a gente escreve, a gente tem um interlocutor em mente. Então, o nosso interlocutor é o nosso destinatário, não é mesmo? Então, os textos são do tipo expositivo e argumentativo, porque nesse tipo de carta, o que a gente vai expor o nosso ponto de vista, não é mesmo? Sobre determinado assunto, e a gente vai ali argumentar, não é? Se a gente concorda, não concorda. Se você concorda, você vai usar os seus argumentos porque você concorda. Se você não concorda, você também vai usar os seus argumentos para dizer por que você não concorda com aquilo dali, não é mesmo? Então, essas são as características da carta do leitor, não é? Elas têm os textos breves em primeira pessoa, porque é uma carta, não é de caráter subjetivo, não é? É uma opinião pessoal. A linguagem é simples, clara e objetiva, não é mesmo? Até porque também, não é? A carta é publicada em veículos de comunicação, todo mundo vai ter acesso. Então, a gente deve também evitar, não é? Gírias e fazer o uso adequado das regras, não é mesmo? Porque todo mundo vai ter acesso à sua carta. Então, a presença do destinatário e do remetente, porque quem escreve sempre escreve para alguém, não é mesmo? E o texto positivo e argumentativo, porque você vai expor o que você pensa e você vai argumentar sobre o que você está pensando, não é mesmo?
Então, agora nós temos aqui um exemplo de carta do leitor. Vou mostrar para vocês. A gente vai analisar, não é, os elementos básicos que a gente falou, não é mesmo? E as características, não é? Olha só, logo ali no início nós temos, não é, o local e a data, que o local é São Paulo e a data é 22 de novembro. Então, a pessoa que está escrevendo para a revista, não é? Ela escreveu de São Paulo e botou a data de quando ela foi escrita. O destinatário desse exemplo da carta é o que? É a revista Veja, não é? Que é uma revista, não é? É uma revista grande e bem conhecida no nosso país, né? Todo mundo conhece a revista Veja, não é? Ela com certeza tem bastante leitor, bastante seguidores, não é mesmo? Deve receber muitas cartas também. Então, aqui o leitor não usou uma saudação, não é? Ele só se referiu à revista e foi direto para o corpo do texto, não é? Que é o texto dele, né? Então, e o texto dele aí, ó, é breve, não é? Tem uma linguagem formal, ele segue as regras gramaticais, não é? E ele tá usando a carta para quê? Para parabenizar a equipe da revista por uma entrevista, não é mesmo? Que ele se identificou. Ele argumenta em concordância com o que foi publicado na entrevista. Então, aqui o leitor ele está concordando com o que foi publicado, mas nem toda a carta do leitor é assim, porque tem os leitores que escrevem para discordar ou para criticar alguma matéria, não é? Então, a gente nunca vai encontrar só um tipo de carta lá na revista. Por exemplo, eles vão pegar diversas cartas que foram enviadas sobre aquela reportagem para publicar. Então vai ter diversas opiniões, não é, sobre a reportagem que foi escrita. Por exemplo, vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que vai parabenizar, vai ter gente que vai criticar a reportagem, vai ter gente que vai dizer que não concorda com aquilo, não é mesmo? Então, quando tem essas publicações da carta do leitor sobre determinada reportagem, eles vão pegar várias cartas do leitor para publicar ali naquele espaço, com as diversas opiniões de cada um. Nunca vai ser só uma carta concordando com eles, vai ter sempre opinião contrária também, não é mesmo? Aqui na nossa despedida, não é? O leitor usou uma despedida bem formal, não é? Ele se despediu de forma atenciosamente, não é mesmo? E o remetente, como ele é, ele assinou o seu nome todo, não é? Ele botou ali. Ele não tem problema em expor a sua opinião e dizer que foi ele mesmo que pensou e falou aquilo dali. Então, ele assinou o seu nome todo para que todos os leitores possam saber quem é ele, não é? Quem é o autor daquela opinião, não é mesmo? Então, agora a gente vai ficar ligadinho que eu vou fazer uma comparação aqui. Que a carta do leitor, não é, ela é bem parecida com a carta pessoal. Por quê? Porque ela envolve remetente, destinatário, saudação, despedida, local, data, não é mesmo? E o envio tanto da carta pessoal quanto da carta do leitor, ela é feita pelos serviços postais, não é? Com o uso do envelope devidamente preenchido, com os dados, não é mesmo, do remetente, do destinatário, não é? Para que a carta chegue no seu destino certinho, a gente precisa fazer o preenchimento correto do destinatário e do remetente, principalmente do destinatário, não é? Tem que estar corretamente preenchido. E então, mais uma outra coisa que a gente precisa se ligar é que os tempos são outros, não é mesmo? Salve a tecnologia, não é? Que tem nos salvado, que tem adiantado muito a nossa vida, porque com esse avanço tecnológico, com o uso da internet, com a disseminação do e-mail, essas coisas, quem é que vai para a fila do correio para enviar uma carta, não é mesmo? Podendo ali, não é, escrever essa cartinha pelo e-mail e enviar ela em questão de segundos, e a pessoa lá do outro lado do mundo, se ela tiver, e ela tiver com a internet conectada, ela vai receber a tua carta instantaneamente. Então, os serviços postais hoje em dia têm sido mais para essas coisas de entrega
das compras que a gente faz online, não é mesmo, do que para enviar carta. Hoje em dia é muito raro uma pessoa enviar uma carta, não é mesmo? Só mesmo acho que esses órgãos, não é? Alguns órgãos ainda devem fazer uso de carta, não é? Telegrama, essas coisas. Mas hoje em dia acho que as pessoas nem usam mais esse negócio de carta pessoal, a carta do leitor enviada pelo correio, até porque os jornais e revistas, não é, também acompanharam essa evolução tecnológica, não é? E hoje em dia eles disponibilizam, não é mesmo, um endereço eletrônico para que as pessoas enviem a carta do leitor através do e-mail, não é? Porque não faz muito sentido você escrever uma carta do leitor para um jornal e revista pelo correio, podendo usar o correio eletrônico, não é mesmo? E então, porque é bem mais prático e mais rápido, não é mesmo? E então, até porque também hoje em dia nós acessamos bem mais, não é? A gente vê jornal, revista, essas coisas, não é mesmo? Pelo celular, não é? Pelo tablet, pelo computador, não é? Tem a versão digital dos jornais e das revistas, é bem mais prático, mais rápido. Ninguém precisa estar comprando, faz uma assinatura e recebe tudo em casa mesmo, não é mesmo? Então, hoje em dia também há sites e blogs que contam com espaço chamado de comentário nas suas publicações, e esse espaço eu vejo como uma adaptação do gênero cartão de leitor. Por quê? Porque nesse espaço o leitor também tem a oportunidade de estar expondo a sua opinião, não é mesmo? Sobre a matéria que ele leu. E ele também tem a oportunidade de interagir em tempo real, tanto quanto o autor quanto os outros leitores, não é mesmo? Então a gente precisa entender que não é que os gêneros eles não são tão rígidos quanto o tipo textual. Os gêneros textuais eles têm uma estabilidade, mas eles são maleáveis e eles se adaptam, não é? Como assim, por exemplo, a carta do leitor. A pessoa pode enviar pelo e-mail para o jornal e revista, mas ela também pode usar o espaço de blog, não é? De site, no YouTube, da forma dos comentários, não é mesmo? Vá lá e expõe a sua opinião semelhantemente à carta do leitor, tá bom? Então agora estamos chegando na hora divertida da aula, não é? A hora da atividade. Então, a minha proposta de atividade é o que? É para a gente praticar o que foi aprendido na aula. Então, agora é a vez de você escrever uma carta do leitor. Você vai precisar pesquisar, não é? Uma matéria que lhe chame a atenção e produza uma carta endereçada a essa revista ou jornal, não é mesmo? E vai produzir e vai enviar. Mas não se esqueça de que a carta do leitor é um espaço para você dar a sua opinião, que pode ser a favor ou pode ser contra. Mas nunca deixe de ser educado, caso não concorde com o que você leu, não é mesmo? Seja sempre sensato e use uma linguagem formal sem ofensas. Evite as gírias, não é mesmo? Então, escreva uma carta bonitinha, sempre com educação, fazendo uso adequado das regras, não é? Porque é uma carta que vai ser publicada para todo mundo ver, não é mesmo? Então, seja sensato, tenha bom senso, faça uma carta bonitinha. Aguardo a cartinha de vocês no meu e-mail, tá bom? Mãos à obra! Bem, chegamos ao fim, não é, da minha aula. Eu espero que eu tenha conseguido passar tudo direitinho, que eu não tenha me embolado muito, não é mesmo? Que eu não tenha falado muito rápido. Eu sei que às vezes eu me atrapalho mesmo, mas eu espero que tenha dado para vocês acompanhar tudo direitinho, não é? Agradeço imensamente por vocês terem chegado até aqui. Espero que tenha alcançado os meus objetivos da aula, não é? E que tenha dado para aprender alguma coisa, não é mesmo? Eu e o Snoopy agradecemos a atenção de vocês, não é? Muito obrigada e até a próxima!